É só você me mandar um oi aí que aí eu te chamo. É só você ir na. Não tem uma câmerazinha embaixo que tem um mais? Aí, mandei o convite aí. Isso aí nessa câmerazinha que tem a câmera e tem um maisinho. Aí só você clicar nele embaixo, do lado onde você colocou o oi. Achou? Janaína. Conseguiu? Valdirene. Valdirene, quer participar de uma consultoria? Só você mandar um oi aí que eu te chamo aqui. Quem sabe eu posso te ajudar aí em alguma coisa no seu negócio. Bom dia, tudo bem? Você quer participar da consultoria, Valdirene? Só você colocar, oi, eu quero. Show, acredito que eu posso te ajudar sim. Estava marcado com a Janaína, mas a Janaína parece que teve algum problema aí, porque ela não está conseguindo entrar. Nunca vi esse tipo de problema, não. Mas eu estou acostumado a fazer live aqui, se a internet está funcionando, ela, ela, ela aguenta, né? Bom, mas de qualquer forma eu vou entrar com outra pessoa aqui, se você quiser assistir aí, vou te chamar aí. Aí, Valdirene. Já te mandei. Aí, tudo bem, Valdirene? Tudo bem, e você? Tá ótimo.
Fala para mim um pouquinho aí do seu negócio, da sua história, das suas dificuldades. Então, eu tenho uma loja em Mamborê, né? De multimarcas. E aí eu queria, assim, né, dar uma olhada, ver o que eu preciso melhorar no meu Instagram, alguma coisa assim. Você tem a Bomboniere. Não, é uma loja de multimarcas. É, Ah, de roupa. é, é Valix. Show. Show. Você tem quantos funcionários? Eu tenho três. E a minha 3 funcionários, tá? funcionárias e a minha filha que me ajuda. Você tem algum sistema de, por exemplo, se eu te perguntar hoje assim, quantos clientes entram na sua loja por dia, você sabe? Ah, eu não tenho costume de marcar. A gente tem o caderno de anotação, mas eu não reparo muito, que nós sai muito condicional também, né? Bastante. Assim, mas em média, eu acho que num dia fraco, eu acho que uns 5, 6 clientes, mais ou menos. Porque o nosso sai muito condicional. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Vou dar um exemplo, assim, só para ficar fácil de você entender. Você é habilitado? Você tem CNH? Tem CNPJ. Não, CNH de habilitação de dirigir. Sim, sim. Então, foi preciso alguém falar para você, você tem que estudar, ficar te cobrando para você estudar para tirar a carteira? Sim, tive que estudar, senão não. Não, mas foi preciso alguém ficar te cobrando, estuda, estuda. Não. Uh-uh. Por quê? Ah, porque assim, eu já sou de estar atrás das coisas, assim, né? De procurar, de aprender. Tá, mas só que é o seguinte, se não tivesse prova, você ia estudar? Ah, sei lá, eu acho que acho que sim. Acho que pelo menos ver um pouco eu ia, sim. Vê um pouco, já mudou, né? O que eu tô querendo te mostrar com isso? Tô querendo te mostrar assim, se não tiver prova, ninguém estuda. Verdade. Tá entendendo? Se não tiver prova, ninguém estuda. Às vezes a pessoa dá uma olhada, mas mesmo se for uma coisa que ela quer muito, que ela precisa, ela vai estudar para quê? Não tem prova. É verdade. Tá certo? Então, essa mentalidade tem que estar no empreendedor para ele entender que é função dele criar as provas, para que as pessoas que trabalham com ele queiram estudar para passar na prova. É verdade. Hoje eu sempre falo para minhas funcionárias que hoje um vendedor não é mais aquele que fica atrás do balcão. Hoje ele tem que estudar, ele tem que acompanhar a moda, ele tem que acompanhar como fazer uma boa venda, como encantar o cliente. Show, isso mesmo. Só que é o seguinte, se não tiver nota na prova, qualquer nota que tirar, tá bom. O que vai acontecer? Ele vai continuar dando uma olhada ou ele vai estudar mesmo? Eu acho que ele tem que estudar, né? Porque se não estudar hoje, não sai do lugar, fica sempre a mesma coisa. Não É verdade. fala assim, você tem que aprender hoje a encantar o cliente, aprender a conhecer os tecidos que tem na loja, as roupas, acompanhar a moda. É bastante coisa. A gente faz curso de vez em quando com as meninas. A gente faz, eu participo de muito curso do Sebrae. Nosso mudou bastante a nossa loja por causa do Sebrae. Assim, bastante curso, eu acompanho bastante o Thiago Varejo, acompanho ele sempre. Bastante dica. Show. Show, você é empreendedora que quer melhorar, que quer ter sucesso, que é isso aí mesmo, a mentalidade é essa. Por quê? Veja bem, nós, varejistas, gente que tem loja, que eu também tenho negócio, a gente falha muito, porque a gente acha que qualquer um pode ser vendedor.
E não é verdade. Não é qualquer um que pode ser vendedor. Imagine que você fosse um hospital, você fosse contratar um médico. É o médico que atende as pessoas no hospital. Como é na loja o vendedor que atende os clientes. Imagina que o dono do hospital contratasse qualquer um e colocasse lá como médico. Pois Ia dar ruim, não ia? ia. Ia dar ruim. E a gente, como lojista, a gente faz isso. A gente pega qualquer um e põe lá para vender. Aí o cara fala assim, ah, não, mas eu já atendo cliente há 30 anos. E a gente acredita que ele está atendendo. Só que quem atendia cliente 30 anos atrás era totalmente diferente. Como que era o comércio 30 anos atrás? 30 anos atrás você tinha uma garagem, aí você abria, colocava lá umas bananas, umas frutas, uns legumes, fazia fila para comprar. Verdade. Não é? Uhum. E hoje, como que é hoje o comércio? Hoje você tem que correr atrás dos clientes, você tem que divulgar, você tem que mandar as coisas pelo WhatsApp, postar bastante, fazer story, demonstrar os produtos, né? E ainda assim, E isso hoje, o mercado hoje é outro. é como... É outro. Você tem que criar o fluxo. Hoje você cria o fluxo de cliente no seu negócio. Uhum. E então, o que, que acontece? Se você tiver, eu ando pelas ruas das cidades, eu visito comércios que estão vivendo a era de 30 anos atrás, e o cara está reclamando, ele está lá dentro da loja, reclamando que está ruim, que não está ganhando dinheiro, mas por quê? Ele está achando que os clientes vão fazer fila na porta da loja dele para comprar. E isso é possível que seja feito. Uhum. Eu tenho dentro desse método que eu passo, que é o AGMV, que é o marketing, onde a gente faz ações de marketing, onde os clientes fazem fila na porta da loja. Mas é o quê? Uma ação, é um evento que a gente cria para poder gerar demanda dos clientes. Porque se não for assim, não vai. Mas vamos começar do básico, que essa parte aí é mais para frente um pouco. Vamos falar de como, né, que é a sua pergunta aí, como gerar mais vendas, mais resultados no seu negócio. A primeira coisa que você tem que ter é os números. Porque se você não tiver os números atualizados, o que, que vai acontecer? Não, Não tem como. eu tenho sistema, tudo certinho na loja, sabe? É que assim, eu não tô lá todo dia olhando quantos clientes entrar, mas eu vejo, assim, eu vejo porque o nosso lá, mesmo no sistema, quando você dá baixa, é tudo por sistema. Eu ainda tenho caderno que eu anoto tudo, quem pagou, como que pagou, se foi Pix, se foi cartão, essas coisas eu tenho. Então, assim, para você, ontem foi um dia tranquilo na loja, que é uma segunda-feira. Geralmente, segunda-feira é o dia mais tranquilo. E como aqui eu moro em Mamborê, eu falo assim, é uma época para nós esse ano, o mês de julho, que é um mês que vende muita roupa de frio, junho, julho, aqui foi calor. Então, assim, tá tudo. Doideira. Foi ao contrário. Agora que tá chegando a coleção de calor, tá frio. Tá um frio, um vento gelado que parece que vai carregar a gente. Então, eu falo assim, o comerciante de Mamborê tá na loteria esses dias, porque não tá fácil. Porque, assim, eu conversei com muita gente em Mamborê, eu falei assim, gente, como tá assim, a gente não consegue vender calor. E o frio, ninguém quer comprar, porque, tipo assim, já passou a época, ninguém mais vai investir em roupa de frio da agora para frente, né? Então eu falo assim, para nós é muito destemperado o clima aqui, né? E é uma região de lugar frio. Aí, assim, ontem foi bem tranquilo, mas eu acredito que entrou umas 5, 6 pessoas. É que minha loja é multimarcas. Então, assim, não é aquela loja do povão, né? Aquela loja que, tipo assim, que entra gente comprar, que tem de tudo. Não é, é diferente, né?
E nós estamos no final de mês, mas geralmente é 10 pessoas, até mais, às vezes. Eu vendo, não posso reclamar das vendas, mas assim, é que a gente muda bastante, né? Deixa eu te falar. Hoje, quem está no mercado já é campeão. Não, verdade. Já é campeão. Veja bem, não existe nada que não pode melhorar, mas só de você ser comerciante, de você estar gerando emprego, de você estar com as portas abertas, de você ter o seu negócio, igual você falou que é multimarca, você já é campeão. Não se preocupe com isso, não. Aqui, no meu canal, só lojista que já está fazendo acontecer, que está aberto. Não é? Não é para amador. Aqui, o comércio hoje não é mais para amador. Antigamente, o cara dava sorte, ele abria a garagem e dava certo. Mas se você está no mercado hoje, é porque você já tem o seu sistema de gestão, você já tem bons funcionários. Só que o mercado cada dia exige mais. E daqui para frente, só vai sobreviver aqueles que fizerem mudanças e que se adaptarem, igual você está falando aí. Antigamente você podia prever, até o tempo tá maluco. Uhum. Não é? Até o próprio comércio, você vê, quando na sua vida passou pela sua cabeça que um dia você não ia poder abrir sua loja, do governo falar assim, não abre a loja, fica fechado. Pois é. Até isso nós já passamos. Não é verdade? A minha loja, na verdade, ela tem 4 anos, sabe, que eu abri, que eu comecei. Nossa, abriu dentro da pandemia, quase. Eu abri, já estava assim, uma época bem difícil em Mamborê, sabe? Preço de. Porque aqui é uma cidade agrícola, né? Então, assim, o povo, conforme vai tá o preço dos produtos, eles vão gastando. Se o produto cai ou não consegue colher muito bem, a cidade dá aquele pico de, né? A mulherada já gasta menos. Então, assim, é complicado. Eu peguei os 2 primeiros anos, assim, o primeiro, 1 ano e meio, eu peguei um ano bem difícil. Aí veio o segundo ano que veio a pandemia. Foram 2 anos. Então, gente, eu tive que me reinventar nessa pandemia, sabe? Então, eu falo assim, eu não fechei as portas por pouco. Porque, assim, a gente foi trazendo coisas diferentes, eu acho que, assim, e foi crescendo, foi adquirindo mais cliente e tal, né? Então, assim, esses 2 anos foi muito difícil. Eu vi muita gente fechando as portas, eu vi muitas lojas em Camorão fechando, sabe? E aqui em Mamborê teve muita gente que vendeu loja, outros fecharam. Assim, por ser uma cidade não tão grande, né? É uma cidade pequena, de interior. Mas é complicado, não é fácil, não. Deixa eu te contar um pouquinho da minha experiência, só para você ter uma ideia. Eu moro em Juiz de Fora. Juiz de Fora está 25 quilômetros do estado do Rio e a 200 de Copacabana. Uhum. Eu estou a 300 de Belo Horizonte, que é a capital de Minas, e estou a 200 da capital do Rio. Então, Petrópolis, Teresópolis, essa região toda aqui, é tudo muito próximo. E eu estou a 600 quilômetros de Juiz de Fora. Você está a 600 quilômetros de São Paulo. Você está a quantos quilômetros de São Paulo? Não tenho nem ideia. Eu estou, acho que quase 800 quilômetros de Curitiba, aqui. De São Paulo. Eu conheço Curitiba. Eu devo... Eu fiz uma palestra. Aqui é 1.000 quilômetros de Curitiba. Daqui a Curitiba é 1.000 quilômetros. Então, a gente está se falando de 1.800 quilômetros de distância. Graças à internet. Tá certo? Minas Gerais. Isso. E eu já tive cliente até de Portugal. Aliás, eu tenho um cliente que está na minha consultoria, na minha mentoria, que é de Portugal. Mas eles já participaram desse mesmo que você está participando aqui, começaram. Então é o seguinte, existem 2 tipos de controle. Existe o controle contábil, né? Que é aquele que você vai lá no caixa, abre o caixa e vê quanto que vendeu.
existe o controle antes de tudo acontecer. Então, a gente não tem o controle do caixa da empresa. Por quê? Porque você vai lá no caixa, abre e vê quanto vendeu, não tem como você mudar o que aconteceu antes. Você está conseguindo acompanhar meu raciocínio? Sim. Já passou. Então, a gente tem controle do que vem antes do caixa. Por isso, a importância dos números. Então, nesse método que eu ensino, o que eu falo? Eu falo assim, você é como vender mais de 100 mil reais todos os meses em lojas de varejo, trabalhando 8 horas por semana. Uhum. É meio loucura, não é? É meio loucura isso que eu falo, né? Mas é isso que funciona. Porque igual você falou assim, não tem como eu ficar todo dia olhando quantos clientes vêm. Esse é o método que eu vou te passar algumas informações aqui. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter... Você lembra que você falou o caderninho? É isso aí mesmo, é um caderninho. Nesse caderninho, você usa lista de vez na sua loja ou não? Você sabe o que eu estou falando? Não, não uso, não. Então, por exemplo, isso é para você implementar lá. O que é lista de vez? Lista de vez é o seguinte, o cliente entra na sua loja, quem que atende ele? É o próximo da vez. O que é isso, exemplo? Você falou que tem 3 funcionários, não é isso? Ela fica mais. Uma não é. Ela ajuda a vender, mas ela é mais para cuidar da parte de vitrine da loja, trocar look, arrumar estoque, essas coisas. Daí são 2 vendedoras e tem mais a minha filha também que trabalha junto. Tá, então você tem 2 vendedoras. Então, para você implementar a lista de vez, você vai colocar assim. Primeiro cliente entrou. Quem atende, eu não sei o nome, né? Vamos falar vendedora 1. Segundo cliente, vendedora 2. Terceiro cliente, vendedora 3. Quarto cliente, vendedora 4. Tá entendendo o que eu tô falando? Cada cliente que entrar vai fazer um atendimento. Certo? Então, o próximo é a outra, o próximo é a outra. Só que ela vai anotar o que aconteceu no atendimento daquele cliente. Entendeu? Sim. Então, a lista de vez nada mais é do que todo cliente que entrar na loja, a pessoa atender ele e anotar o que aconteceu, o que aquele cliente estava procurando. Tá certo? Uhum. E isso vai ser todos os dias, ela vai ter anotado. No final do dia, ela vai ter deixa eu te mostrar. Ela vai ter o quê? Um relatório do que ela fez aquele dia. E vai fechar o relatório. No final da semana, que nesse sistema meu, que é o AGMV, o que ela vai fazer? A gente fecha a semana na terça-feira. Toda semana fecha no sábado, não é? Sim. A nossa, ela fecha na terça-feira. Por quê? Porque ela trabalha quarta, quinta e sexta. Sábado, normalmente, é um dia bom de movimento, né? Sim. Uhum. É um dia bom de movimento no comércio. Então, quando ela não consegue bater a meta dela no sábado, ela ainda tem segunda e terça para correr atrás das ligações, para mandar zap, para fazer promoção, para poder alavancar a venda da loja na segunda e na terça-feira. Então a gente fecha a semana na terça-feira. Porque no sábado não dá para fazer ação, porque já está lotada, está movimentada a loja. Aham. Entendeu? Então ainda tem segunda e terça para correr atrás e fechar as vendas. Certo? Então, quando você utiliza esse sistema, você já está o quê? Já está na frente do seu concorrente. Porque você está gerando um clima para que as pessoas façam o que precisa ser feito. E aí, como que é na terça-feira? Na terça-feira tem a apresentação de resultados. Aí é um quadro. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tenho um quadro. Olha lá, tá vendo lá, ó?
O quadro lá na parede, ó. Sim. Então, aquele quadro é o quê? É o quadro de demonstração de resultado. Entendeu? Então, as pessoas que trabalham para você, você vai nessa reunião e elas vão colocar lá no quadro como que elas contribuíram para a empresa. Então, você vai saber quantos clientes entrou na sua loja, quem atendeu e quanto que ele converteu. E você vai começar a ficar surpreso, que a própria pessoa vai levar para você os resultados. Aí você pode também, você fica na loja ou você vai periodicamente na loja? Eu geralmente, essas horas, eu tô lá na loja, mas hoje estou em casa. Mas eu. Não, show, que bom. Que bom que você hoje está em casa, porque senão a gente talvez não teria essa comodidade de bater esse papo mais profundo. É verdade. Então, não é? Então, o que você vai fazer? Você vai, porque não tem como você estar em cima do vendedor todos os atendimentos. Tá entendendo? Uhum. Então, você vai ter o resultado. Ele que vai anotar ali, ó, atendi 10 clientes. Aí você vai começar a ter os números. E quais são os números? Quantos clientes ele atendeu? Quanto que ele vendeu no geral e quanto que ele vendeu para cada cliente, que é a taxa de conversão. E é ele que vai te mostrar isso. Ele vai te mostrar os números. Você atende cliente também, não? Olha, só se às vezes estiver meio apuradinho na loja, daí eu ajudo a atender. Que eu Uhum. Mas só se tá apuradinho, às vezes que as meninas não dão conta, daí tá bastante gente, daí eu sempre ajudo a atender. Ou eu, ou a minha filha. Isso. Você está certo. O certo do dono da empresa é cuidar de outras coisas. Né? Não é varrer o chão da loja. Não é atender cliente. Mas ele precisa saber também atender para ele poder cobrar. Não é? Então eu falo para você assim, se você não tem os números, por exemplo, você fala assim, tá meio fraco, às vezes a rua tá fraca, não tem ninguém na rua, mas a loja está lotada. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, não quer dizer nada. E às vezes a rua está lotada e a loja está vazia, não está vendendo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter, primeira coisa, implementar os números. E isso que eu estou falando para você não é inventado, isso aí não. Isso aí foi o seguinte, é dos meus negócios, da minha loja. Tudo que eu ensino, eu criei para a minha loja, que foi a Móveis Urbá. A Móveis Urbá, eu vendi, eu criei, eu abri a primeira, segunda, terceira. Você conhece a minha história, não? Não. Só para você ter uma ideia, eu vou contar um pouquinho da minha história resumida aqui, que pode ter alguém que está assistindo também que não conhece a minha história, não ouviu a minha história. Eu fui vendedor de jornal nas ruas daqui da cidade. E depois eu fui trabalhar no comércio. 7 lojas que eu trabalhei fecharam. Então eu sei 7 coisas, 7 jeitos de administrar que quebram uma loja. Depois eu fui trabalhar numa loja de departamento que chamava Del Center, que era tipo um shopping daqui da cidade. E esse cara, ele abria lojas. Eu falei, poxa, eu preciso aprender isso. Ele abria loja todo ano ele abria uma nova loja. E eu trabalhei em 7, que o cara tinha uma só e não conseguia manter ela aberta. E eu aprendi muito com o seu Domingos Del Monte. E eu aprendi também a estudar. E eu fiz mais de 80 cursos na área de administração, de gerência, marketing e vendas. E eu formei em varejo, sou graduado em varejo e pós-graduado em comunicação empresarial, mas o que eu ensino é a prática. É o que eu fiz nos meus negócios. Aí depois eu fui ser militar. Minha mãe falando na minha cabeça, você tem que ser funcionário público e tudo,
trabalhar para o Estado, que é garantido, eu fui ser militar. Aí eu entrei como soldado, fui a cabo, fiz curso de sargento, e depois eu falei, eu quero é ser feliz. Eu gosto é do varejo, eu gosto é do comércio. E aí eu fiz isso, eu larguei tudo, pedi conta, que é 150 que fala, né? Pedi conta do Exército, e fui ser comerciante. Só que é o seguinte, como eu não sabia como ser comerciante, eu falei assim, eu quero ser um comerciante que tem uma liberdade para me aprender, eu quero aprender. E aí eu fui trabalhar com vendas, porque eu até então não tinha feito um curso de venda na prática, só sabia teoria de vendas. E aí eu fui trabalhar com venda de purificador de água, venda porta a porta de purificador de água. E eu aprendi muito com purificador de água. Aí eu trabalhei, fui vendedor, supervisor, gerente de escritório, diretor de escritório. Aí eu sofri um acidente, esse meu patrão me abandonou, porque eu não estava podendo falar, eu quebrei o maxilar, eu fiquei com a boca amarrada assim, ó, e ele não quis me dar um comprovante de que eu trabalhava com ele para mim ser indenizado, sabe? Eu falei, ó, eu vou melhorar e não vou trabalhar mais contigo. Beleza. Aí eu fui ter o meu primeiro negócio. Eu saí lá dele e fui montei meu primeiro negócio. E eu fui para Varginha, sul de Minas, e aí eu passei pelo que você está passando aí, que era uma cidade de colheita de café. Quando colhia o café, entrava muito dinheiro, vendia muito. E quando não colhe café, que o café está barato, está com preço ruim, aí a venda é média. Não é mais ou menos isso que acontece aí? É. Então, já vivi essa situação que você está vivendo aí, na pele, na prática. E aí, o que eu fiz? Aí eu criei estratégias, porque eu cheguei lá, aqui em Juiz de Fora, 600 mil habitantes, lá era 100. E a renda de lá era só café. E eu precisei recrutar pessoas para fazer venda. Fazer vendas difíceis. Sabe qual que é a venda difícil? A venda difícil é aquela que você tem que criar o desejo no cliente, ele nem tem vontade de comprar aquilo, você cria o desejo, aí depois que ele tem um desejo, você mostra o produto para ele. Se você mostrar o produto sem criar o desejo, ele não compra. Sim. Você imagina a 99. Em 99, hoje já existe mais uma cultura de qualidade de água para tomar. Mas em 99 nem existia. E eu batia de casa em casa e despertava o desejo na pessoa de ter um purificador de água e vendia. E eu tinha que ensinar isso para os vendedores. Só que é o seguinte, na região lá, os trabalhadores de lá, o que normalmente eles faziam? Trabalhavam na lavoura, colhia café. O comércio lá era pequeno. Então não tinha muitos vendedores. Então eu punha anúncio, a pessoa falava, o que você faz? Ah, eu dibuio café. Ah, eu colho café. Ah, eu sou bom provador de café. Eu tinha que transformar essas pessoas em vendedores. Foi aí que eu criei os apontamentos da venda para ensinar eles a ser vendedor. Então, o primeiro treinamento, o que eu faço? Eu treino o vendedor para converter em vendas. E aí foi aí daí que surgiu isso aqui, ó. O livro Doutor em Vendas. E aí do livro Doutor em Vendas, o manual para treinamento, que é um manual de treinamento onde você faz ele para o seu negócio. Então, os exemplos de venda que tem no manual é criado para a sua loja. Então, quando você contrata uma pessoa, ela estuda aquele manual. Aí você dá a prova. Entendeu? Aí o que vai acontecer? E você vai saber tudo que ele sabe. E ele sabe que você sabe. Quando ele sabe que você sabe o que ele tem que fazer, ele faz melhor.
Por quê? Porque tem prova. Verdade. Tá vendo? Então, é a mentalidade do lojista, porque a gente... não pense você que eu não caí nessa assim de loja, não. Então, só para você entender. Depois, aí eu fiquei lá 3 anos e tal, ganhei um pouco de dinheiro, vendi lá e comprei Campos, que é 600 quilômetros de lá, que é estado do Rio de Janeiro, com o mesmo produto, purificador de água. Eu comprei a revenda de lá. Aí eu explodi. Aí eu vendi lá em 3 meses, eu fui convidado para ir em São Paulo, dar falar. Para mim era isso. Falar o que eu fiz, que a minha revenda lá em Campos, que é estado do Rio de Janeiro, cresceu 1.600%. Já tinha uma pessoa trabalhando lá e ela vendia 40, 50 aparelhos por mês. E eu vendi 600. Com 3 meses de trabalho lá, eu estava batendo 600 aparelhos por mês. Estava vendendo 12 vezes mais, quase 15 vezes o que ela vendia. O mesmo produto, a mesma cidade, o mesmo negócio, o mesmo ponto. O que mudou foi só a gestão. E aí eu fui convidado em São Paulo, aí eu dei minha primeira palestra sem dar palestra. Sem saber o que estava fazendo. Cheguei lá e comecei a contar, ó, eu fiz isso, eu recrutei o vendedor, eu treinei, mostrei ele o que ele tinha que fazer. E eu controlava os números. Quantas casas ele bateu, quantos clientes ele falou e o que aconteceu na venda. E aí eu ia pegando a minha experiência e ajudando ele a melhorar todos os dias. E quando que entra a loja? Entra o seguinte, eu fiquei 3 anos em Campos e estava vendendo muito, ganhando dinheiro, eu comecei a ficar infeliz. Porque eu tinha dinheiro, tudo que eu queria comprar eu podia, almoçava nos melhores restaurantes, churrascaria, tinha mais de 100 vendedores, mas chegava no final de semana, queria tomar um remédio, dormir. Para chegar segunda-feira e trabalhar, que para mim a felicidade era ir trabalhar, eu não queria morar lá, viver lá. Eu queria voltar para minha cidade. E assim foi. Eu vendi lá e voltei para minha cidade. Aí cheguei aqui com dinheiro. Eu tinha dinheiro, só para você ter uma ideia, eu tinha dinheiro no banco, o valor que dava para me comprar 10 apartamentos do apartamento que eu comprei que eu queria. Aí eu falei, agora eu vou montar uma loja para mim no centro. Aí falei, vou montar uma loja de móveis no centro de Juiz de Fora. Eu vou arrebentar, vou ficar rico. Não vou precisar trabalhar. Vou pôr a loja para trabalhar para mim. Vou ser patrão, né? Fui lá, abri a loja, coloquei um anúncio, preciso de vendedor, apareceu, pus lá. O que aconteceu? Comecei a perder dinheiro. E eu achei que não. Aí eu fui contratar um gerente, pus lá, não estava dando nem para pagar as contas. E aí eu fui para dentro da loja para ver o que estava acontecendo. E aí, quando eu fui para dentro da loja, eu vendi 60 mil reais, eu como vendedor durante o mês, e os outros 2 vendedores venderam 30. Na verdade, 61.800 eu vendi. E os vendedores venderam 30. E eles tinham 20 anos de trabalho. Eu nunca tinha vendido móveis. Eu não entendia de móveis. Mas eu entendia de quê? De vendas, de atendimento, de cliente. Eu, 8 horas da noite, estava na casa do cliente, medindo a casa do cliente, montando a estrutura para vender a casa toda. O cara está mobiliando a casa. O cara entrou assim, quanto que é aquele guarda-roupa, hein? O que normalmente o vendedor faz? Vai apresentar, né? Responde o preço, não é? Preço, né? Responde o preço. Ah, é 1.200. E aquele outro?
que eu fazia? Guarda-roupa é para você? Ah, é, cara, sabe o que é? Vou trocar os móveis da minha casa. Você quer que eu vou na sua casa? Porque eu sei tudo que tem aqui. Eu dou uma olhada lá, como é que é. Ô, rapaz, se fizer isso, você me ajudar, que eu estou numa correria, eu tenho que levar a criança e tal. Vamos lá. Aí eu ia na casa do cliente. Por isso eu vendi 61.800. E os vendedores que ficavam só lá dentro, um vendeu 20, o outro vendeu 10 mil. Só que aí chegou no dia do fechamento, aí eu fiz isso que eu estou falando para você. Eu fui lá no quadro e coloquei o número de clientes que eu tinha atendido, qual que foi a conversão, o número de itens que eu tinha vendido por cliente. Só que aí o que aconteceu? Os vendedores assustaram. Porque eles não estavam, eles estavam lá conversando, e eu brincando com eles, conversando e tudo, mas trabalhando. E eles não viam. Porque eles estavam simplesmente cumprindo tabela. Você sabe qual que é a diferença de você estar em jogo ou jogar para cumprir tabela? Sabe? Ah, tem gente que vai só para cumprir horário, fazer a Isso aí. coisa na loja, né? E tem os que vão para querer vender, para Fazer diferença. ter a diferença, verdade. É isso aí. Então, assim, e tem aqueles que vão para trabalhar, mas não estão qualificados para fazer o resultado. Uhum. E é aí que a gente entra, entendeu? Então, dentro desse processo todo, por isso que eu falo para você dos números, de você ter os números. Aí você vai saber como que está realmente o movimento. Por exemplo, se o número da sua loja, se entra uma média 10 clientes na sua loja por dia, um dia entra 5, aí realmente o movimento foi fraco. Uhum. Mas aí o que você tem que fazer? Ação para levar mais clientes para dentro da loja. Agora, se entra 5 clientes na sua loja e você converte X, vamos supor, você vende 10 mil, e no outro dia você vende só 5, aí você tem que agir em cima da conversão de vendas. Entendeu? Uhum. Aí, daí a pouco, está entrando cliente na sua loja, mas não tem o produto que o cliente está procurando. Mas aí você vai ter nos números lá, ó, eu não vendi porque o cliente está procurando isso, 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 e nós não temos. É que nem agora eu falo para você, que nem tá frio. Eu tenho ainda calçado, eu tenho roupa de frio. Eu falo que tinha que estar saindo. Tinha que estar saindo. Mas eu não sei aonde que eu vou trabalhar essa parte. Numa época que tá verão, que o pessoal já quero para ser calor e tá louco de frio. E daí você não sabe o que você faz, fica perdido. Então, mas aí eu sei. Por quê? Aí deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Esse é um manual, ele tem 200 páginas. O que é esse manual? Esse manual é como administrar uma empresa para aumentar as vendas e os lucros. Como administrar e gerenciar uma empresa, que é o AGMV. Antigamente, para você fazer ação de marketing, você dependia da Rede Globo, da Bandeirante, da Manchete, não é isso? Você lembra da Manchete? Sim. Então você tinha que pôr propaganda. E se eu te falar que hoje, com R$ 6, você atinge 1.000 pessoas na sua região? Ah, sim, daí patrocinando, que você fala. Isso, mas não adianta só patrocinar. Tem que patrocinar do jeito certo. Então, para você, aí que tem esse esquema que eu falei para você, que é um método de você fazer o anúncio, que é esse curso meu, que é o AGMV, que é Administração, Gerência, Marketing e Vendas, faz o quê? O que o marketing faz? Primeiro a gente arruma a casa, entende dos números, entende do negócio, cria as receitas. O que é a receita? A receita é assim, se eu for fazer um bolo,
você pode fazer, se eu falar para você assim, cria um bolo aí agora. Você vai pensar o bolo da sua cabeça. Pode ser de chocolate, pode ser de cenoura, pode ser de banana. E é isso que a gente faz com os nossos funcionários. A gente põe eles na loja e fala assim, atende aí. Só que com esse método meu, não. O que você vai fazer? Você vai criar as receitas do seu negócio. E aí você vai falar para eles assim, ó, nós queremos esse atendimento. Nós queremos assim, 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 assim. E aí fica fácil de você cobrar. Você tendo as receitas do seu negócio, fica fácil de você cobrar. Entendeu? Uhum. E aí você vai ter as receitas. Se você tem a receita para a pessoa fazer um bolo, o bolo vai ficar do seu jeito, concorda? Sim. Pode dar uma diferencinha, às vezes ali dá mais uma pitadinha de sal e tal, né? Só açúcar você põe a gosto, mas o bolo vai sair. Certo? Sim. O bolo vai sair. E vai sair bem próximo do que você quer. Então é isso que eu ensino no administração, gerência, marketing e vendas. É como atender o cliente, como administrar, como gerenciar, como cobrar o funcionário. Você vai ter todas as ferramentas para você fazer com que a sua loja cresça. E se você tem, na verdade, você pode ter uma loja que você trabalha nela ou uma loja que trabalha para você. E quando você tem isso tudo por escrito e tem o controle, tem a prova, e você vai lá e confere a prova, por isso que a promessa é como administrar e gerenciar uma empresa para vender mais de 100 mil reais todos os meses com 8 horas de trabalho. Porque, na verdade, você vai só fiscalizar isso. Você vai colocar toda a receita na mão e as pessoas vão cumprir o que tem que fazer e você vai ir lá fiscalizar. Quer dizer, tem prova. Quem estiver fazendo certo, aí, se você faz o que precisa ser feito, da forma que tem que ser feito, você vai ganhar por aquilo que você está fazendo. Você vai ter realmente as pessoas envolvidas e comprometidas com você. É. Você já me segue pelo Instagram? Eu não lembro, eu tenho que olhar depois se eu sigo ali. Eu acho que sim, eu estava hoje olhando cedo ali. Tem muita coisa minha gratuita na internet. Só você digitar Alessandro Balbino, Uhum. palestrante Alessandro Balbino, ou Alessandro Balbino, você vai ver, tem muitas aulas gratuitas minhas pela internet. E tem mais esse trabalho que eu faço aqui, que é uma consultoria que eu dou para as pessoas para mostrar o que eu faço e ver como que eu posso ajudar. Você quer fazer mais? O meu horário, ele está terminando, ele é 10 horas. Agora eu tenho outra turma, que é a turma de mentoria, que é uma turma que já está comigo há mais tempo. Você quer fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu tenho certeza que deve ter borbulhado a sua cabeça aí com tantas ideias. É, não, mas eu vou tentar fazer essa das anotações ali, né, do quadro lá. Eu já tinha ouvido falar algo parecido com isso. E vou tentar fazer lá com as meninas para ver se dá uma diferença, né? E tentando aí. Dicas é bom. Você já faz parte do meu grupo VIP? Eu estou num grupo ali. No grupo VIP? É. Eu acho que Ah, então, eu esse. entrei agora. Eu entrei Isso, você entrou esses dias no grupo VIP? ontem ou anteontem, não sei, que eu vi alguma coisa e entrei. Tô ali. Show, show. Então você já faz parte. Toda vez que eu entrar ao vivo aqui, e eu entro toda terça-feira, às vezes entro na segunda, às vezes entro no final de semana, você vai receber o comunicado aí que eu estou ao vivo, aí você entra e você vai implementando devagarzinho e a gente vai tirando suas dúvidas aqui. Tá joia? Você quer fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não, eu acho que por enquanto, acho que bastante coisa. Essa do caderninho que eu vou tentar, do quadro lá, vou tentar fazer. Porque é que nem você falou, eu já estou sendo vitoriosa e está aberto, né? Passei Tá doida?
3 anos aí que foi, sabe, assim, tenso. Não posso reclamar. As minhas vendas aumentaram muito, muito, muito. Mas é devido ao. Eu falo assim, eu fiz muito curso, né? Fui aprendendo. Tem coisas que você vai implementando devagar. Mas é que nem eu falo, ainda parece que falta alguma coisa ali. Talvez tem vendedores e vendedores, né? A gente tem É verdade. que é vendedor e tem gente que não adianta. Você quer pôr, mas quer ensinar, mas não vai. Não... Aí você mexeu num outro ponto, assim, ó. Você precisa ter a pessoa que quer, ela que tem que querer. Eu costumo dizer assim, é mais fácil você segurar alguém do que empurrar alguém. É, né? Entendeu? Então, se ele quiser, aí não, aí você treina, né? Igual na minha estratégia eu tenho o treinamento para o vendedor, treinamento para o gerente, o treinamento para o dono, a consultoria para o negócio e a mentoria, que tem um grupo de empresários, de lojistas, de donos de negócio, que a gente se reúne uma vez por ano presencialmente, e todos os meses a gente se reúne para poder colocar o que está funcionando no mercado, porque o mercado também tomba. É. Na pandemia, nós fizemos uma reunião de guerra. Ficamos um dia no Rio de Janeiro, todo mundo concentrado no hotel, para a gente ir para cima, tomar decisões, né? Porque mais de uma cabeça pensa melhor do que uma. É, verdade. Só para você ter uma ideia, nós tivemos empresários que faturaram 100 mil vendendo um esmalte. Olha que doideira. Olha que doideira. Esmalte, produto de R$3. Pois é. Isso num mês. Mas foi o quê? Foi a equipe que ajudou, um ajudou o outro. Então, aqui é o lugar de quê? Aqui é o lugar dos lojistas que estão abertos, que querem crescer, querem colocar o seu negócio para funcionar para você. E se você tiver de fazer tudo, como que você monta 1, 2, 3, 4 lojas? Uhum. Né? Aqui, muito obrigado, eu já passei do meu horário aqui, mas vamos para cima. Um abraço, sucesso, bons negócios aí. Obrigado para você também. E tamo junto. Lembre-se que toda semana vamos estar ao vivo aí. Só você mandar que quer fazer alguma pergunta, eu vou tirando suas dúvidas aí. Beleza. Abraço, tchau. Fui. Tchau. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. Gente, meu horário esgotou. Sucesso para vocês. Papai do céu abençoe seus negócios aí, tá bom? Tchau, tchau.